Para o novo chegar, o velho precisa sair. Eu gostaria de falar sobre isso com vocês hoje, gente, porque eu estava refletindo, eu estava assistindo o pastor Júlio Carmo, né, o vídeo dele, e ele estava dizendo, faça um faxina na sua casa, dê uma geral, joga fora aquilo que não presta mais, que você não usa mais, e tudo mais, e você vai ver o agir de Deus. E eu fiquei refletindo sobre essa palavra, eu pensei, é verdade, porque da última vez que eu fiz uma faxinona, e dei um monte de roupa minha, um monte de coisa, pouco tempo depois descobri minha gravidez, e de fato eu precisava esvaziar o meu guarda-roupa, porque esse mesmo guarda-roupa que eu usava para essas minhas roupas, é agora o guarda-roupa do meu filho, e eu boto as roupas do meu filho, ou seja, se eu tivesse deixado aquela quantidade de roupa no meu guarda-roupa, uma hora ou outra, quando eu descobrisse a gravidez, eu ia ter que me desfazer de todo jeito. Por quê? Porque eu precisaria colocar as roupas do meu filho, porque eu tenho um guarda-roupa bem grande aqui na minha casa. Então, essa para mim foi a maior prova que de fato eu precisava me desvencilhar daquelas roupas antigas que algumas eu nem estava usando mais, para poder vir algo novo. Então, eu queria compartilhar um pouquinho sobre isso aqui com vocês, né, essa reflexão da importância da gente se esvaziar do velho para o novo chegar nas nossas vidas, tá? Eu não sei que tipo de situação você está passando hoje, eu não sei o que tipo de mover você quer que aconteça na sua vida, mas eu sei que antes de algumas coisas acontecerem, né, antes de Deus trabalhar na nossa vida, a gente vai precisar se mover. A gente vai precisar agir. Não adianta a gente querer a mudança na nossa vida, a gente querer o novo, se a gente não se desapega do velho, entendeu? Então a nossa mentalidade precisa mudar. Para o novo vir, a gente tem que desapegar de crenças antigas, de hábitos antigos, de objetos antigos. Realmente, se você tem roupas antigas que você não usa mais, que está rasgado, que está quebrado, entendeu? Que está fora do lugar e tudo mais, tudo isso precisa ser ajustado para você ver a transformação do Senhor. Então vai fazendo aos poucos. Aqui, como eu tenho um bebezinho, às vezes eu não consigo fazer a faxina do jeito que eu gostaria, né? Porque meu filho chora e tudo mais. Mas eu vou fazendo aos poucos, entendeu? Vou fazendo por cômodo. Entro no quarto, separo algumas coisas, boto na sacola, tá quebrado e tudo, mas eu não vou doar coisa quebrada. Porque assim, gente, eu sou a favor de doar. Eu não sou a favor de você pegar coisa boa e jogar fora. Porque eu acredito que você pode abençoar a vida de outras pessoas com aquilo que você tem. Então eu geralmente busco doar. Mas quando é uma coisa que tá muito desgastada, quebrada e tudo mais, eu não tenho coragem de dar para as pessoas. Eu não tenho. E nem aconselho vocês. Por quê? Porque quem recebe uma doação merece uma coisa de qualidade, né, gente? Não merece uma coisa surrada, uma coisa quebrada, uma coisa desgastada. Eu mesmo não gosto. Entendeu? Porque também não gostaria também de receber. Se eu recebesse uma coisa assim quebrada, desgastada, eu ficaria pensando, meu Deus, por que essa pessoa me deu isso, sabe? Porque essa pessoa não preferiu jogar fora. Então, assim, se vocês forem fazer doação para alguém, gente, pelo amor de Deus, tá? Doa coisa de qualidade, tá? Não sai pegando qualquer coisa que você tem em casa que você não usaria. Pensa assim, se eu não usaria isso, se eu acho que isso aqui não serve pra mim, então pro outro também não vai servir. Então é uma questão de empatia, a gente se colocar no lugar da pessoa que vai receber também, tá? Porque tem gente que pensa assim, não, o importante é doar, e se a pessoa reclamar, a pessoa tá sendo ingrata. Não, gente, também não é dessa forma, tá? A gente tem que buscar também florescer na vida dos outros, tratar as pessoas com amor, com carinho. E eu acho que a gente oferecer uma coisa que nem a gente usaria, não é uma forma de tratar as pessoas bem, sabe? É a minha concepção, a minha opinião sobre isso. Então, sempre se desfaça de coisas que você vê que está só ocupando espaço. Olha, gente, eu moro num apartamento, ele não é um apartamento tão pequeno, mas também não é tão grande, sabe? É normal. Só que o que acontece? Apartamento não é que nem casa, que a gente acaba tendo muito espaço para colocar algumas coisas. Então tem muitas vezes que acumula as coisas. Tem muita coisa às vezes que fica por cima de outra, uma bagunça. Se deixar, fica aquela bagunça assim exagerada, entendeu? Por quê? Porque muitas vezes eu quero colocar tudo no seu devido lugar, só que tem muita coisa. Então observa às vezes se na sua casa você não está acumulando muita coisa, porque isso pode estar atrapalhando a sua organização. Às vezes você quer ser uma pessoa organizada, você só não consegue ser organizada porque tem excesso de coisas. Então observa, entendeu? Eu tenho coisas demais, tipo, tem vários produtos iguais, tipo, vários body splashes, vários perfumes, várias roupas no mesmo estilo, vários calçados no mesmo estilo, entendeu? Produtos repetidos, produtos às vezes vencidos, que você deixa lá acumulando, guardando no seu armário. Tá vencido, joga fora. Eu fiz isso com as minhas maquiagens. Eu abri a minha necessaire e eu vi que tinha algumas maquiagens vencidas, inclusive a minha sobrou para a sobrancelha. E aí eu pensei, não vou ficar usando produto vencido, porque isso vai fazer mal para minha pele, entendeu? Inclusive aqui onde eu moro é um ambiente muito úmido, então às vezes a umidade pega
na maquiagem, que foi o que aconteceu com a minha sombra de sobrancelha, e ficou um pouquinho de fuminho lá, e assim, não chegou a pegar toda a sombra de sobrancelha, mas eu pensei, se pegou numa parte, vai pegar em outras partes. Então, eu vou me desfazer. E daí, eu joguei fora, né, a sombra pra sobrancelha, e comprei outra, né. Então, às vezes você pensa assim, não vou jogar esse produto fora, porque mesmo que venceu, ainda tem produto, e você fica com pena de jogar produto, isso é o que acontece também. Mas, gente, você merece, pensa assim, você merece coisas de qualidade. Você merece coisas boas, você não merece usar coisas vencidas, coisas gastas, coisas rasgadas, tipo roupa mesmo, entendeu? Você não merece estar andando por aí com roupas rasgadas, você merece vestir o melhor, nas condições financeiras que você tem, porque vai ter alguém que vai dizer, mas eu não tenho dinheiro, mas não sei o que, mas nas condições que você tem, nem que você tenha que ir no brechó, mas escolha uma roupa no brechó que te representa a tua personalidade, a tua essência, que faz você se sentir bem de verdade, e que a roupa realmente dá um bom caimento no seu corpo, e que a roupa tenha qualidade ali no possível da sua conta financeira, mas que tenha qualidade. Não esteja rasgada, não esteja suja, entende? Enfim, que esteja ali minimamente cuidada, entendeu? Para que você vista e você tenha dignidade ao vestir aquela roupa se sentindo bem. Porque quando a gente, vamos ser sinceros, se a gente tá com roupa suja, se a gente tá com roupa rasgada e tudo mais, a gente não vai se sentir bem utilizando aquela peça. Às vezes a gente pensa assim, eu vou usar porque é o que tem, porque não sei o quê, porque é mais fácil usar isso do que qualquer outra coisa. Mas, gente, não, tipo, você não tem aquele conforto verdadeiramente de você estar usando algo, sabe? Então, eu queria refletir um pouquinho sobre isso com vocês, porque eu refleti muito assistindo alguns vídeos e eu vejo muitas pessoas falando isso. Inclusive, minha mãe também chegou a falar isso uma vez. Ela disse, Angela, joga fora tudo aquilo que você não usa, tudo que você vê que está ocupando espaço, está quebrado. É as três coisas que eles dizem, né? Quebrado, fora do lugar e. Ai, gente, eu me esqueci agora. Da noite a memória já vai com Deus, né? Mas é isso, entendeu? Quebrado, rasgado, que você não usa mais, fora do lugar. Nada quebrado, nada fora do lugar e nada rasgado. Nada. Alguma coisa assim, gente. Se vocês lembrarem do que eu tô falando aqui, fala nos comentários essa frase aí, porque talvez você já tenha ouvido isso aí de alguém, ou de um coach, ou de um pastor, ou de alguém assim, que vocês consideram referência em algum vídeo aí, vocês possam ter ficado refletindo sobre isso. Então, aproveite e deixa aqui nos comentários, porque eu simplesmente esqueci. Mas é isso, né, gente? A gente observar bem como a gente leva o nosso dia a dia. E uma coisa que o pastor Júlio Carmo falou, e que eu vejo que muita gente fala também, é sobre essa questão da casa representar muito você. Então, se sua casa tá bagunçada, isso significa que tem alguma coisa que precisa ser reajustado no seu interior, na sua alma, né? Então, buscando a Deus, você vai buscar reajustar o que está errado na sua alma. É uma ferida emocional, é uma tristeza. Por exemplo, pessoas com depressão, é muito comum que elas deixem a casa uma bagunça grande, porque a depressão ela tira o ânimo, a motivação de você fazer as coisas. Então, você não tem propósito, você não vê propósito de varrer a casa, de passar um pano, de lavar um prato. Depois que eu ganhei meu filho, eu não sei, eu acho que não foi depressão, mas eu fiquei num desânimo terrível, terrível, depois que eu ganhei meu filho, sabe? Eu acho que essa questão de hormônios acaba mexendo muito com a mulher, né? E lógico que nem toda mulher vai ter a mesma experiência, então tô falando aqui pra vocês a experiência que eu tive, né? Então eu fiquei muito desanimada pra arrumar a casa. E aí aos poucos, como eu fui, como é que eu posso dizer, encaixando melhor a rotina com meu filho, fui entendendo como meu filho funciona e algumas coisas assim, fui revezando tudo, mas aí ficou, agora hoje em dia tá um pouco mais fácil pra eu cuidar da casa, mesmo eu não conseguindo fazer tudo na casa de um dia só, eu vou fazendo por partes. Um dia eu varro, passo pano na sala, depois no corredor, aí no outro dia eu lavo o prato, aí depois no outro dia. Não, prato eu lavo todo dia, né, gente? Porque não pode deixar acumular. Mas vamos dar um exemplo: roupa, né? Hoje eu lavo roupa, aí amanhã eu, tipo, lavo banheira, depois não sei o quê. Tipo, vai fazendo por partes, né? Mas no começo, gente, desânimo, 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 desânimo. E era verdade, e era fato, eu não tava me sentindo bem, eu tava muito triste, e fora que eu não tava conseguindo realmente fazer algumas coisas, porque eu não tive rede de apoio, né, só tive no primeiro mês de meu bebê, então do segundo mês em diante eu não tive apoio de forma nenhuma. No dia que meu filho fez um mês em diante, eu peguei meu filho, vim pro apartamento e cuidei dele sozinha, e não tive mais rede de apoio, então, enfim, foi eu e Deus, não sozinha, né, gente, porque como eu acredito em Deus, e eu tenho Deus no meu coração, eu acredito que Deus estava comigo, além de cada passo. Mas quando eu disse sozinha, é tipo outro ser humano, né? Vocês entenderam. Mas assim, graças a Deus as coisas vão ficando melhor.
E eu vou guardando essas verdades no meu coração, gente, sobre a questão de cuidado, de você cuidar da sua casa, de você cuidar de você, para coisas novas chegarem na sua vida. Eu venho refletindo muito sobre isso e eu acredito que seja verdade, né? Então queria, né, trazer essa reflexão aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. E um beijo.